Eu acho que realmente o Flamengo tem chance agora de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não tô brincando. Vamos assistir aqui a opinião do Denilson, dos jornalistas e tudo mais, com essa vitória aí do Flamengo, a estreia do Tite. Estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora, o Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade. O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente está vendo a jogada do gol, o Gerson pisando na área, né, fazendo o gol. O Vasco, até esse momento aí, estava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né, que a gente vê o Flamengo, quando precisa, tem um banco de luxo, não é, de jogadores. Por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é? Lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores. A Libertadores já está mais ou menos garantida, né? Agora a questão é brigar pelo título ali junto com o Botafogo e tudo mais, mas vamos dar uma olhada aqui nos bastidores. Olha o Pulgar, mais conhecido como vendedor do Tiribins. Né? Pulgar é monstro, né? Ou Rossi, cara. Pô, e faz uma diferença também, né, cara? Faz pouca diferença ter um bom goleiro, né? Um cara que faz milagre. Eu nem lembro qual foi a última vez que o Flamengo teve um goleiro. Acho que foi o Diego Alves, né? O Santos nunca fez milagre. Ele não fazia muito milagre. O Soneca lá também, pô, impossível de confiar, né, mano? Esse foi o gol, né? O Gabigol entrou bem, né, cara? O Gabigol entrou bem também. Deu uma energia nova aí. O Gerson, parece que o Tite tá usando o Gerson muito melhor aí do que o próprio Sampaoli, né? Olha o Tite. O Tite parece que vai ter um infarto a qualquer momento, né, cara? Olha o nervoso ver o Tite lá na beira do campo, né? Tite, está achando desses primeiros dias dele, 2 jogos, 2 vitórias, como tem sido essa relação no dia a dia com ele, tanto profissionalmente quanto também na forma pessoal, né? Como ele tem lidado com vocês? Me surpreendeu bastante, eu não tive muito contato, agora tendo mais de perto, é um cara que a gente pode falar que é um paizão, né? Conversa com todo mundo, tenta instigar o melhor de cada um, né? A comissão também toda conversa bastante com a gente, deixa a gente bastante à vontade, né? Eles falam aquilo que ele quer, mas também deixa à vontade se a gente opta fazer por aquilo ou quer mudar, então isso tem sido fundamental pra gente dentro de campo. Caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas, o jogo aberto, como foi hoje, em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite, não é um jogo que o Tite gosta. O Tite gosta de um time que marca bem, ataca bem. O time hoje não marcou bem, deu muito espaço para um Vasco, que hoje é mais bem treinado, obviamente porque o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas, uma janela de transferência, uma janela de data FIFA, sim. 2 jogos, né? Jogos que eram jogos razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado, em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vá disputar. Esse ano, a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores. Tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva é de vaga direta na Libertadores.
Se ela mudar ao longo da competição nas últimas 10 rodadas, a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva é do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando para a torcida. Bender, essa peneira que você detecta, então Peneira... não é uma peneira técnica, como pode estar imaginando o torcedor, é uma peneira de empenho, né? Sim. E de capacidade física de entregar o jogo. Né? Isso. Por exemplo, o Gabigol tem ficado na reserva. Tudo bem, porque joga com o Pedro e Gabigol, o Tite falou, até dá, mas acho que ele falou politicamente. E acho que algumas vezes... Eu falei que não ia. Lembrando que o Bruno Henrique vai ficar, hein? Algumas vezes... O Bruno Henrique vai ficar. Outra boa notícia. Algumas vezes é possível que eles joguem juntos, mas constantemente é improvável. A não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vai jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço, jogar por dentro quando é necessário. Ele precisa se reinventar. Com Jesus ele não chegou perto disso? Não, era outro jogo. Era outro jogo. Eu acho que ele entregava. Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, saída de bola, um jogo físico intenso que esses jogadores não conseguem mais fazer na quantidade, hoje em dia. Mas ele estava nessa. E ele é jovem, ele é um jogador jovem. Ele pode Mas para esse jogo funcionar, o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro. O Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. Tecnicamente... Eu acho que não ranking aplaudindo. Aí, eu acho que é o sem bola... E não sem bola também, extra-campo, muita coisa, muita lesão. Joga muito, tá? Muito. Você tá aplaudindo aqui. O William perguntou como está o torcedor do Flamengo agora, né? E assim, a mesma dificuldade que existe para falar como está o torcedor do Vasco, porque né, cada um é cada um, mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo, após essas duas partidas com o Tite e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols, né? Hoje tem uma imagem linda do Rossi comemorando o gol do Gerson. O Rossi é um jogador de pouco tempo de casa, né? Ele foi contratado, mas ele só chegou depois. Havia uma dúvida porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente tem isso como ponto forte. Mas aí hoje ele é o goleiro titular, o Tite tem fundamental hoje. Tem uma outra ideia de futebol. O Rossi fez uma grande defesa hoje num lance de cabeça dentro da área. E ele comemora o gol do Gerson de uma maneira efusiva. Isso pode ser particular, um jogador argentino é uma outra coisa. Mas também, se o clima estivesse horroroso, eu não sei se seria assim. Acho que esses pequenos sinais, eles não garantem nada, mas eles ajudam a compor um cenário. Então, acho que o torcedor está esperançoso, porque hoje, após essa rodada, o Flamengo já se aproximou 2 pontos, ele está longe ainda, mas uma coisa Será que dá, André? Então, uma coisa não dá para responder, mas a gente vamos falar sobre... muito do Botafogo. Vamos falar sobre olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, que também ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Lage, e a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Outra coisa a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras... Pô, mas a questão é o seguinte, né? Porque o Flamengo tem um jogo direto com o Bragantino ainda, né? Então pode ser que o Flamengo passe o Bragantino. Vamos supor que o Botafogo tropece aí mais uma vez, empata o próximo jogo. Entendeu? E o Flamengo ganha aí do Bragantino nas outras próximas rodadas. Acho que é daqui a 2 rodadas, né? O jogo do Flamengo contra o Bragantino. Até jogando bem, o Vasco não consegue ganhar do Mengão. Cara, coitado do Vasco, né, mano? O Vasco jogando bem, numa fase boa. Fez uma boa partida contra o Flamengo e aí não consegue ganhar. Perdeu ainda no contra-ataque. Mas enfim, pessoal. É isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece, se inscreve no canal também. E é nóis. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo.